E aí galera, tudo bom? Então, a nossa história de hoje, ela nos leva a uma aventura meio um pouco dramática. E no primeiro ato a gente já tem, a gente conhece já o nosso protagonista, que é o Forrest Gump. Ele se encontra, ele tá parado num banco de ônibus, no ponto de ônibus, sentado no ponto de ônibus, e a partir dali ele começa a contar a sua história de vida para todas as pessoas que passam. As pessoas vêm, sentam e vão, e ele continua contando a sua história de vida para todos aqueles que estão passando. E o desenrolar do filme é justamente sobre isso, mostrando toda a aventura, todo o caminho que ele fez até chegar onde ele está hoje, tá? Então tudo começa ele contando a história de quando ele era pequeno, que ele tinha um problema na coluna, e com isso ele não conseguia mover as pernas, ele não caminhava direito e usava para isso um equipamento mecânico, tá, de ferro pesado, para poder conseguir caminhar. E no seu primeiro dia de aula ele tem um problema, tá? Ninguém quer ficar do lado dele, exceto uma garota, é a Jenny. A Jenny, ela aceita, chama ele para sentar do lado dela e tal, e a partir dali eles começam a desenvolver, tá, uma relação bem bacana. Vão se aproximando mais, vão conversando, vão passando mais tempo juntos, e aí até que se tornam muito próximos um do outro. E só que ele sofria bullying, tá? E num certo dia ele tem uns meninos que estão correndo atrás dele, tentando jogar pedra nele e tal. Aí ela grita: corre, Forrest, corre! Corre, Forrest! E aí, como um milagre, um passe de mágica, de repente toda aquela engrenagem mecânica que sustentava suas pernas para que ele pudesse se apoiar e caminhar se desintegra, tá? Ele começa a se separar das pernas dele, e as pernas deles começam a sarar, tá? E aí ele começa a correr muito mesmo, e ele percebe que ele tem uma característica específica, né? Ele consegue correr mais do que as outras pessoas, e com isso ele se distancia dos meninos que estavam brigando com ele, consegue se afastar e se livrar das pedradas. E, bom, além desse problema nas pernas, ele também tinha um QI baixo, mas mesmo assim sua mãe fazia de tudo para que ele acreditasse que ele era igual às outras pessoas, tá? Que não tinha diferença. Então ele acaba a partir daí vivendo uma série de aventuras, de acasos, que vai fazer com que ele participe de momentos da história, tá? E, bom, mesmo ele não tendo um QI alto, sendo muito inteligente, devido à sua habilidade de correr mais que o outro, ele acaba entrando no time de futebol, e a partir daí ganha uma bolsa para a universidade, vai fazer faculdade, até que ele é chamado para ir para a guerra, tá? Ele é selecionado, chamado para ir para a guerra, e ele vai, e nesse caminho lá ele encontra dois outros coadjuvantes, né, da história, que é o Buma, que é um soldado também junto com ele, e o Tenente Dan, que é o tenente do grupo deles. Aí o tenente dá dicas que ele tem que trocar as meias para não ficar com os pés molhados, para não dar frieira e tal. E aí ele segue sua vida, e aí caminhando no sua rotina de soldado, eles passam por chuva, passam por sol, mato. E aí nessa aventura ele acaba conversando com Buma, e Buma tem uma ideia e convida ele para compartilhar a ideia. Convida ele, e eles combinam de que serão sócios assim. Camarão com limão, camarão com coco, sopa de camarão, ensopado de camarão. E aí só que acontece uma coisa, começa bala, troca de tiro, balas unindo para um lado pro outro, bomba, cai, bum. E aí aquela agonia toda, e aí Forrest lembra daquilo que Jenny falou para ele lá no passado: corre, Forrest, corre, Forrest. E aí ele começa a correr de novo, sem parar. E aí até que ele percebe que se afastou, correu tanto que se afastou de todo mundo, tá? Aí ele olha para trás, não vê mais ninguém, aí ele lembra de Buma, que ficou para trás, e ele pensa: pô, vou voltar porque meu amigo ficou. E ele volta, entra no mato de novo, e nesse caminho, nessa procura por Buma, ele acaba encontrando diversos outros soldados que estavam agonizando, feridos, e ele pegou todos eles e levou para um local seguro, até que o penúltimo que ele buscou foi o Tenente Dan, que infelizmente perdeu suas duas pernas. E aí ele queria morrer em batalha, inclusive, mas o Forrest não deixou. Ele ficou até chateado com ele, e isso perdura aí pelo filme, essa chateação dele. Mas ele salva a vida do Tenente Dan, e aí por último ele encontra Buma. Mas infelizmente Buma sofreu um ferimento, tá muito ferido e não consegue resistir. E nesse retorno, enquanto ele trazia o Buma nos braços, ele acaba tomando um tiro também. E aí depois, passado esse momento, eles são resgatados.
levado a um hospital, um lugar de recuperação, onde ele está se recuperando. Lá o tenente tem uma discussão com ele, fala que ele não deveria ter feito aquilo, que ele tinha que correr em guerra igual o passado dele e tal. Não agradece, na verdade está chateado porque Forrest salvou ele. É uma coisa meio maluca, mas ficou chateado porque não tem as pernas, tá? Enfim, ele se sente inútil por isso. Mas aí, durante esse período de recuperação, Forrest descobre uma habilidade. Ele descobre que sabe jogar ping-pong. E aí ele aprende a jogar ping-pong e joga de uma forma como ninguém se viu. Perfeito. É o melhor jogador que tem. Inclusive, ele começa a representar os Estados Unidos através do time de ping-pong do exército. E aí vai pelo mundo. Ele foi condecorado, inclusive, como herói de guerra, devido às pessoas que ele salvou na guerra. E aí, durante um discurso, ele acaba se encontrando com Jane novamente. E aí a gente já percebe, já sabe que ele tá meio que apaixonado por ela, e não consegue esquecer de jeito nenhum. Esse encontro é bacana, eles se aproximam, se abraçam e tal. Ele até arruma uma briga lá porque vê o cara machucando ela. E aí eles têm esse encontro. Tá? Só que a Jane, né, é meio maluquinha. Ela já vive as aventuras da vida. E aí ela diz que não dá certo pra ficar com ele, e se manda com um grupo de hippie, tá? Pra usar droga e festejar, beber, virar o diacho aí. O Forrest segue com suas coincidências macabras. E aí, durante sua viagem, ele acaba encontrando o Tenente Dan numa cidade grande. E lá ele percebe que ele tá se sentindo inútil, de cadeira de rodas, né? Ele se entregou ao vício do álcool e a garota do programa. Então a vida dele é esse. E aí, magoado e muito chateado porque está vivo, né? Ele não queria estar vivo. Ele acha que foi uma sacanagem que Deus fez com ele. E aí, só que aí Forrest conta pra ele que tá voltando pra casa, e lá ele vai comprar um barco para poder começar a trabalhar como pesca de camarão. E aí ele acha meio ridículo, né? O tenente Dan acha meio ridículo tudo isso e fala para ele: olha, se você se tornar capitão de um barco, eu vou lá para ser seu ajudante. Beleza, aí tocou pra frente. Ele vai lá onde a mãe dele se encontra. E aí, mãe, braço aqui. E aí eles vão conversando, a mãe dele tá doentinha, coitada, tá velha. Oh, meu Deus, meu filho, vou morrer. E aí a velha morre, coitada da velha, né? E aí ele parte com a sua ideia de comprar o barco, com todo o dinheiro que ele tinha. Ele investiu, comprou um barco. Mas ele descobriu que não é tão fácil ser pescador de camarão, porque tem muitos concorrentes. E aí ele tenta pescar, não pega nada, até que certo dia ele olha de longe lá e vê uma cadeira de rodas, o Tenente Dan. Ele foi lá onde ele... O Tenente Dan e tal. Aí ele chega perto dele. Aí eu falei pra você, você escreveu pra mim me dizendo que tinha comprado o barco. Tenente Dan, não estava acreditando. Vim aqui ver, e como eu lhe disse, você de fato tornou-se capitão, então eu vou ser seu ajudante. E aí eles embarcam nessa aventura maluca de sair pescando camarão, apesar de que não dá certo, porque eles jogam rede, puxa, nada, joga rede, puxa, nada, joga rede, puxa, nada. E aí tá meio frustrante, tá? Mas um certo dia acontece algo inesperado, uma tempestade muito forte, ondas batendo no barco, o barco jogando pra cima, tem que dar maluquinho lá em cima, lá gritando: Deus, lance tudo que você tem, você não vai me vencer e tal. Aí uma discussão maluca, ele achava que estava discutindo com Deus. A tempestade jogava o barco pra cá, jogava o barco pra lá. E essa tempestade foi tão terrível que destruiu todas as embarcações que estavam ali ao redor, exceto o barco de Forrest. E então, já que não tinha mais nenhum outro barco, não tinha mais concorrentes, Forrest começou a encontrar os camarões e começou a ganhar dinheiro com isso, tá? Então ele funda a empresa Puma e Forrest, tá? Que é a empresa de camarões. E aí toca o negócio pra frente. E aí ele deixa o negócio junto com as mãos do Tenente Dan e volta pra sua casinha, lá na sua cidade. Lá ele começa a trabalhar cortando grama e tal, na sua vidinha pacata. E ele diz que de todas as coisas que ele passou, a que ele mais sente falta é da Jane. É o amor, né? O amor. E uma certa manhã, de repente, Jane tá lá maluquinha de droga, tá com os olhos tudo roxo, cheio de olheira e perturbada. Aí ela, poxa, que vacilo, cara, vou ver Forrest. E ela resolve visitar Forrest. Quando ele chega lá, ele fica feliz, saltitante, abraça ela e tal. Lá eles têm uma conversa
E aí ele resolve se declarar pra ela e fala pra ela, só eu te amo, uma coisa assim. E ela gosta dele, mas eu sinceramente não entendo qual é o problema dela. Mas, enfim. Aí eles acabam, ele pediu ele em casamento, ela meio que não quer casar com ele. Como falei, eu não entendo qual é o problema dela. Mas ele acaba naquela noite, eles acabam dormindo juntos, tá? Eles fazem amor e tal, e aquela coisa linda. Na manhã seguinte, quando o Forrest acorda, Jane já foi embora, tá? Foi embora e não abandonou ele, sozinho. Aí ele acordou, ficou triste porque ela foi embora e tal. Aí de repente ele deu na telha e começou a correr, eu vou correr. Aí saiu pelo mundo correndo. E corria de um canto a outro da cidade, do estado, e correndo sem parar. E o pessoal admirado, poxa, o que ele tá correndo? Qual é a causa? Qual é a razão? Por que você corre? Por que você corre? Aí começou a juntar gente correndo também junto com ele, porque tava achando que era um movimento impressionante e tal. E aí passou-se 3 anos correndo sem parar. Ele parava pra comer, dormia, e depois corria de novo. E aquela galera toda junto, 3 anos. Em 3 anos ele parou no meio da rodovia. Sabe uma coisa? Não vou correr mais. Aí todo mundo lá que tava achando que ele era um profeta, com algum projeto, ele disse, ô gente, por que você parou? Ele, não, eu não quero mais. Aí se a gente vai ficar como? Não sei. Ué, parei de correr. E aí quando ele volta pra sua casa, ele encontra uma carta de, adivinha? Jane. Jane escreveu uma carta pra ele. Aí ele pega essa carta no endereço dela e vai visitá-la. Inclusive, é nesse ponto que ele tá nesse ponto de ônibus, sentado nesse banco do ponto de ônibus, esperando o ônibus para ir visitar Jane. E aí ele fala, contando para uma senhora que está lá, que é o finalzinho da história. Aí ela fala para ela, qual que é o endereço? Ele fala o endereço para ela, ela diz, ah, não, é aqui pertinho, não precisa pegar ônibus. Aí ele, opa, pô, eu vou lá. E pegou a maletinha dele e saiu correndo pra visitar Jane. Caminha até que chega na casa dela, ela bate na porta, né? Ela abre a porta, ele entra. Aí lá está Jane e tem uma criancinha pequenininha assistindo TV. Aí, oi, tá aquele encontro lindo, tá? Dos amores. Ela acho que já se deu conta que é o amor da vida dela mesmo e vice-versa. E aí ela fala, ele tem essa comemoração, e tal, aí diz, olha lá, que dele é meu filho. Meu filho tem... Aí qual a idade dele? Tem 3 anos. E qual que é o nome dele? O nome dele, eu coloquei o nome dele em homenagem ao pai dele. Na verdade é o mesmo nome do pai dele. É Forrest Gump Jr. E aí Forrest se dá conta de que ele é pai. Ele é pai, aí ele fica pai de um garoto assim, sem deficiências, tá muito inteligente e tal. E aí eles se aceitam esse romance lindo, maravilhoso, vão casar, e tem a cerimônia de casamento. Lá o Tenente Dan aparece, dessa vez agora com próteses nas pernas, então ele já consegue caminhar devido a todo o dinheiro e sucesso que ele tem, ele conseguiu comprar essas próteses. E ele fez as pazes com Deus, novamente, tá? E aí tem um casamento lindo e tal, eles ficam juntos por um tempo. Aí ela vai e fala pra ele que tá doente, tá? Uma doença, vai morrer. Terminal, Aí vive um dia bonito, ele cuida dela até o último dia e ela morre. Aí mesmo assim, ele ainda visita ela no túmulo dela, conversa com ela lá. E aí no finalzinho ele ainda leva uma carta do filho dele, que o filho dele escreveu uma cartinha pra ela, tá, pra mãe. Ele leva e põe lá no túmulo da Jane. E aí ele volta, né? E pega o rapazinho, que é o filho dele, Forrest Jr., e leva até o ponto de ônibus para que ele pegue o ônibus para ir para a escola. E aí eles... o filme termina aqui nessa parte em que ele é muito orgulhoso do seu filho inteligente que está indo para o seu primeiro dia de aula. Tá? Galera, o filme é muito bacana, muito bom mesmo. Você acaba se envolvendo em toda aquela aventura. E aí é surpreendente porque eles conseguem colocar Forrest Gump em eventos históricos que aconteceram, eventos reais, tá? Eles inseriram Forrest lá como se ele fizesse a diferença. Inclusive, quando você estiver assistindo, você vai ver que dentro do filme, quem deu a ideia da dança de Elvis Presley foi Forrest, tá? Foi Forrest. E outros ícones da história, Forrest acaba se encontrando com vários outros ícones da história e momentos históricos que aconteceram. Então, assistem aí. Valeu!